ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E este domingo nos convida a voltar o nosso olhar, a partir da liturgia, para a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, hoje nós cobrimos a imagem, segundo a tradição da igreja, no 5º domingo da Quaresma, que antigamente era chamado do primeiro domingo da paixão do Senhor, e o domingo de Ramos, o 2º domingo da paixão. Justamente porque até aqui nós ouvíamos na liturgia falar sobre conversão, arrependimento, e a partir do 5º domingo as orações e as leituras vão falar sempre na perspectiva da paixão de Cristo. Nós hoje então recebemos nesta liturgia o evangelho da ressurreição de Lázaro. Todo o evangelho é palavra de salvação e assim a gente termina sempre o evangelho. Mas este aqui nós podemos afirmar com mais ênfase que é a palavra da salvação, porque Jesus vem falar desta salvação que é Ele mesmo. Ele é a ressurreição, Ele é a vida, Ele é a nossa salvação. Nós estamos acompanhando, como eu venho falando a vocês, nesses últimos domingos, a liturgia, a catequese batismal que São João nos apresenta, né? Em vista até dos catecúmenos, que aonde se tem o batismo na vigília pascal, hoje eles fazem o seu escrutínio. E assim nós concluímos estes 3 pontos da catequese batismal de João. Ouvimos a samaritana 2 domingos atrás, o tema da água. Domingo passado, a cura do cego de nascença. E assim, Jesus se declara como a luz do mundo. E hoje Ele é a vida nova. O batismo, então, simbolizado na água, na luz e na vida. Na nova vida que o homem recebe a partir desta experiência de fé. E com esses 3 últimos evangelhos, vemos o sinal de Jesus, o milagre de Jesus, o encontro de Jesus com estes personagens, para que eles professem a fé em Jesus. A sede de Jesus pela profissão de fé da samaritana, a sede de Jesus pelo cego que também professa a sua fé. Quem é, Senhor, o Filho do Homem, para que eu creia? Jesus diz: sou eu creio, Senhor. E hoje, mais uma vez, a profissão de fé de Marta: eu creio que tu és o Filho de Deus que deveria vir. A fé que recebe ali também Maria e todos os que ali estavam, os judeus que ali estavam presentes. Assim termina o evangelho: creram em Jesus. Então o batismo nos dá a graça de crer, e só quem crer receberá esta salvação, só quem crer receberá esta ressurreição. E assim Jesus mesmo nos diz: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Que nós então pratiquemos o nosso batismo, vivamos a nossa fé, uma fé que agrade a Deus, uma fé que nos una perfeitamente a Ele, e assim possamos participar desta vida que é Ele mesmo. Jesus hoje recebe a notícia, primeiro, de que Lázaro está doente. Como o texto nos indica, Jesus está em um lugar separado da multidão, distante dos judeus, porque os judeus queriam matar Jesus, né? Já começa a preparar a sua paixão. Querendo matar Jesus, Jesus vai para um lugar à parte. E ali chega a notícia de que Lázaro está doente. Lázaro passa por uma enfermidade. E aqui nós, indo na raiz, na etimologia da palavra enfermo, enfermo é aquilo que não está firme.
Portanto, mesmo eu não estando doente, mesmo eu dizendo, olha, eu não tenho doença nenhuma, estou bem, mas eu posso estar enfermo. E então nós somos convidados a perceber o que está enfermo em nós, o que não está firme em mim hoje. A minha relação com Deus está firme? A minha vida de oração está firme? A minha vida sacramental está firme? A minha vida com os meus irmãos de comunidade, o meu matrimônio e por aí vai. O que está enfermo para que Jesus seja o remédio, para que Jesus seja a firmeza em nós daquilo que porventura está balançado, que está fraco, sem firmeza em nós. E o Evangelho de hoje quer firmar a nossa relação com Ele, a nossa amizade com Ele. Este Evangelho, João escreve o seu Evangelho, na verdade todo, 60 anos depois de Cristo. Um tempo em que a igreja está sendo perseguida, onde a igreja não está firme, porque os cristãos estão morrendo, sendo perseguidos, proibidos de publicar a sua fé, e Jesus ainda não voltou. E os cristãos estão sem essa firmeza. E o Evangelho de João é um evangelho dos símbolos. Ele trata os milagres de Jesus como sinais que remetem para uma realidade mais profunda ainda. Então, quando se fala dos irmãos, Marta, Lázaro, Maria, representa aqui uma comunidade. Veja que eles não falam de pai e mãe, falam de irmãos. A comunidade de Jesus, a igreja de Jesus que está sem firmeza, a igreja de Jesus que está doente. E assim Jesus se revela como o amigo do seu povo, o amigo da comunidade, que mesmo correndo o risco de ser morto pelos judeus, ele vai voltar lá, pelo amor à sua comunidade, pelo amor aos seus amigos, pelo amor a Marta, Maria e a Lázaro. Assim nós vemos Jesus tratando esta doença como algo para glorificar a Deus. Jesus ainda ficou 2 dias lá, não veio depressa, até que Lázaro vai morrer. E Jesus trata a morte como um sono. Lázaro está dormindo. Assim como ele trata outras pessoas que morrem e que ele vai ressuscitar, esta criança está dormindo, Lázaro está dormindo, porque a morte, ela não é um fim na nossa vida. Quem acredita que morreu e acabou tudo, não crê em Jesus e não terá vida. Portanto, Jesus olha esta morte como um sono e que Ele vai nos despertar deste sono. Aqueles que adormecerem com Cristo, ressuscitarão com Cristo. Então a nossa morte é como se a gente dormisse para essa vida, para acordar na verdadeira vida. Assim os cristãos sempre acreditaram. Não viram a morte como um fim último, mas como essa passagem, como este sono que acordaremos. Alguns santos tratam até a própria vida como um sonho. Santa Teresinha, esta vida é um sonho. Em breve a gente vai despertar para a verdadeira vida, para a verdadeira realidade, que é isso que Jesus quer nos apresentar hoje. Assim, a própria palavra cemitério, no grego, significa lugar de dormir. Lugar de dormir. Então, esta vida é um sono. E só acordaremos de verdade desta vida quando despertarmos no ressuscitado, na vida verdadeira que o Senhor tem para cada um de nós. E nós vemos aqui neste Evangelho as 2 naturezas de Jesus apresentadas. A sua humanidade que chora, que sente a perda do amigo, e a sua divindade que ressuscita. A sua divindade que manifesta o sinal, que manifesta o milagre. E aí então Marta, triste, preocupada, desmotivada, arrasada pela perda do irmão, vai dizer: se o Senhor tivesse aqui,
ele não teria morrido. E Jesus disse: seu irmão vai ressuscitar. Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. E aí Jesus traz a grande revelação: eu sou a ressurreição. Ele vai ressuscitar quando eu quiser, porque eu sou a ressurreição. Eu sou a vida. Eu sou a ressurreição. Portanto, nós participamos plenamente da vida dele, quando nos tornamos amigos dele. E é por isso que Marta vai saber onde Jesus estava. Como eu disse, Jesus estava no lugar à parte. Saiu de Jerusalém porque queriam apedrejá-lo. Então, como que a notícia chega até Jesus se ninguém sabe onde ele está? Nem o texto diz o lugar, né? Apenas diz o lugar onde ele se encontrava. Nós vemos sempre dizer, não é? Jesus está aqui, saiu daqui, foi para Tiberíades, foi para tal lugar, desceu a Galileia. Aqui diz o lugar que ele estava. Como a notícia chegou? Como Marta sabia onde ele estava para mandar alguém e avisar? É o sinal daqueles que são amigos, daqueles que amam a Jesus. E quem ama Jesus sabe onde ele está. Quem ama Jesus sabe onde o encontrá-lo. E encontra no lugar certo. Talvez possamos passar a nossa vida buscando Jesus no lugar errado, buscando Jesus do jeito errado, achando que estamos servindo ao Senhor quando servimos a nós mesmos, as nossas vontades, as nossas ideias, aos nossos pensamentos. Então é preciso viver a fé do jeito certo. É preciso buscar Jesus do jeito certo, no lugar certo. E por excelência, onde ele se encontra? Aqui, na Eucaristia. A Eucaristia é a revelação plena desta fala de Jesus hoje. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Os padres da igreja sempre trataram a Eucaristia como o pão da imortalidade, ou seja, aquele que come deste pão viverá eternamente, diz Jesus. Eu sou o pão, eu sou a ressurreição, e quem come deste pão viverá eternamente. Portanto, quando nós fazemos comunhão com Jesus, nós fazemos comunhão com o ressuscitado, com o corpo do ressuscitado, e assim nós participamos da ressurreição, participamos da vida eterna, participamos da plenitude da sua glória. Por isso a Santa Missa é o céu presente na terra. Saibamos participar da Santa Missa, saibamos nos direcionar e nos relacionar com este pão que alimenta a nossa vida. Saibamos receber Jesus. Muitas vezes a gente ouve os protestantes dizer que nós comemos um pedaço de bolacha, porque eles não creem, porque eles não têm fé. Mas tem muito católico achando que realmente é um pedaço de bolacha, pela forma como recebe Jesus, como se prepara para receber Jesus, como se direciona a Jesus. Então não participe da missa de qualquer jeito. Prepare o seu coração, o seu interior e o seu exterior para ir ao encontro daquele que é a nossa vida e que fará comunhão conosco e que nos fará participar nesta hora, neste momento da plenitude da sua glória, do céu. Assim, cresçamos na devoção à Santa Eucaristia, na adoração ao Santíssimo, na comunhão, na participação da Santa Missa. E quando Jesus chega àquele lugar, chega também o milagre, chega a glória de Deus. Aonde Jesus chega, chega o milagre. A hora em que ele chega é a hora da graça. E assim acontece em cada Santa Missa. A hora que ele chega sobre este altar é a hora da ressurreição, é a hora do milagre na sua vida, é a hora de você participar desta plenitude da sua glória. E ele chega porque ele já está. Aquele que já está chega a cada um de nós. E possamos então aproveitar desta presença, deste pão da imortalidade, deste pão que ele nos dá para saciar a nossa fome, para ser ele mesmo a nossa vida, para viver em nós, para habitar em nós
E assim repito como ele diz: quem come deste pão não morrerá jamais, viverá para sempre, porque eu sou a ressurreição, e este é verdadeiramente o meu corpo. Este pão é verdadeiramente comida, e este vinho verdadeiramente bebida. Portanto, os amigos de Jesus não experimentam a morte. Quem é amigo de Jesus não vai experimentar a morte. E aí nós pensamos, mas por que Lázaro morreu então? Se ele era amigo de Jesus. O objetivo de Jesus não é eliminar a morte física, a morte biológica. Jesus quer nos livrar da morte eterna. Esta morte que nós devemos lutar para evitar. Porque a morte física, ela é até necessária para nós. Imagina se desde Adão todo mundo tivesse vivo nesse mundo. Não caberia? Imagina se ninguém morresse. Então, a partir de Adão, pelo pecado, a morte entra no mundo. Mas a morte sempre existiria. Não com este sabor amargo e triste, mas a gente partiria para Deus de alguma forma. De um modo pleno, perfeito, sublime. Mas com o pecado a morte se torna trágica, dolorosa, mas, de certa forma, necessária para a gente encontrar o Senhor. Tem uma obra da literatura que chama A Intermitência da Morte. Uma cidade onde as pessoas começam a reclamar da morte e dizem, olha, não queremos saber mais de morte. E a morte resolve ir embora daquela cidade. E aí, no início é muita alegria, ninguém morre mais, mas logo começa o caos. Se ninguém morre, só vai crescer gente, não tem onde botar gente, as pessoas envelhecem, não morrem, ficam doentes e não morrem, e aí logo sentem falta da morte. Precisamos dela. Por isso, nós precisamos ressignificar o sentido da morte em nossa vida. A morte ganha um novo sentido com Jesus, porque Ele morreu para vencê-la, não para ser vencido por ela. Lázaro vai morrer de novo depois. Todos que Jesus ressuscitaram depois vão morrer de novo. Ele não. Ele morre para vencer a morte e não morrer nunca mais. Por isso, nele nós temos a verdadeira vida. Então, esta vida terrena, passageira, é para nós um sonho. E nós acordaremos verdadeiramente para a vida que não tem fim. A vida plena que o Senhor espera de cada um de nós. Assim, então, precisamos aprender a passar pelos lutos da vida. Uma vez uma pessoa me falou, estava muito triste porque a sua mãe tinha falecido e ela estava perdendo a fé em Deus, não queria mais acreditar em Deus. E ela dizia, eu rezei tanto para minha mãe ser curada e Deus não curou. Aí eu disse a ela, tá bom, você reza, sua mãe é curada. Mas daqui a um tempo sua mãe ia ficar doente de novo. Aí você reza e Deus tem que curar. Aí ela vai ficar doente de novo. Você reza, quer dizer, ela não vai morrer nunca? Então, não tem lógica, né? Nós todos passaremos por esta experiência da morte. O problema não é a morte, é como nós estaremos quando a morte chegar. O problema não é que a morte venha, mas como ela vai nos encontrar. Por isso, Jesus quer nos convidar a viver plenamente a vida nele. Nós saímos há pouco tempo, de um estado terrível de medo da morte. Na pandemia, todo mundo mudou seus hábitos, todo mundo mesmo, o mundo inteiro, não é? E vários protocolos e várias coisas, e com medo de sair em casa, e preocupado com os pais idosos. Todo mundo mudou os seus hábitos de higiene, os seus comportamentos, porque estava com medo de morrer. Se nós tivéssemos o mesmo empenho para não morrer eternamente, se tivéssemos o mesmo empenho que tivemos na pandemia para evitar a morte, como nós deveríamos aplicar para evitar o inferno, pensemos, por que temer a morte física e levar de qualquer jeito o risco de ter uma morte eterna? Como Jesus diz, não temam quem mata o corpo,
Temam aquele que, matando o corpo, lança a alma no inferno. É esses que vocês devem temer. Portanto, Jesus quer nos falar da plenitude da vida que Ele oferece a cada um de nós. A morte física faz parte, virá, mas devemos evitar a todo custo a morte eterna. E por isso eu devo desejar o céu a cada dia na minha vida, buscar o céu. Eu via este exemplo que o Papa Bento XVI dava de um soldado, na verdade um prisioneiro, que passou 10 anos na guerra, privado de água, privado de alimentação, não é? Uma escassez muito grande por conta da guerra. E depois de 10 anos, ele voltou para casa e perguntaram a ele: como você conseguiu passar tanto tempo nesta situação, neste sofrimento? E ele disse: o que me sustentava era saber que lá em casa alguém me esperava. Era saber que eu era necessário para aqueles que ficaram lá em casa. É saber que lá alguém me amava e eu precisava voltar para eles. Por isso eu aguentava a fome, a sede, o frio. E assim, olhando para alguém que nos espera lá no céu, alguém que nos ama lá no céu, espera por nós, qual esforço eu tenho feito nesta vida para ganhar esta vida eterna? O que eu tenho feito sabendo que Deus me ama muito e me quer perto dele? O que eu tenho feito para ser merecedor disso e não deixar que a minha vida se desvie para o caminho contrário do céu? Então precisamos desejar, lutar pela nossa salvação, lutar para receber esta vida que o Senhor quer nos dar. E aí então Jesus chega, pergunta: onde está o morto? Onde vocês colocaram o morto? E somos convidados a pensar onde colocamos as pessoas que morreram dentro do nosso coração. As pessoas que nós matamos dentro de nós, que não queremos nem saber o nome mais, nem olhar. Talvez um pai, uma mãe, talvez um amigo, alguém que lhe fez tanto mal que você sepultou no seu coração. E muitas vezes vamos guardando o ódio, a vingança, a mágoa, ressentimento e tantos sentimentos ruins. E aí Jesus diz: tira a pedra desse túmulo. Tira a pedra porque está fedendo. E eu quero te dar a vida. Mas enquanto nós estivermos com esta pedra na frente e lá dentro guardarmos toda a podridão, toda a maldade, todo o pecado, nós não vamos conseguir contemplar essa vida. Para sermos ressuscitados com Ele, precisamos ter coragem de tirar a pedra e tirar toda a sujeira do pecado dentro do túmulo que nós fizemos do nosso coração. O nosso coração não é um sepulcro, não foi para isso que Deus fez, mas para fazer a experiência do seu amor. Por isso a liturgia de hoje também nos convida a ter a coragem de retirar essa pedra, para que Jesus, que é a vida, faça habitar em nós a sua vida. E por fim, para que a gente tenha a compreensão de que Deus é Senhor de todas as coisas. Jesus não quis ir antes, Jesus não quis ir imediatamente, Ele esperou, é o tempo dele. Mas Senhor, por que não veio logo? Olha só, este que fez o cego enxergar não curou Lázaro? Quantas vezes, como eu falei da menina que brigava com Deus porque não curou sua mãe, quantas vezes a gente quer determinar a Deus como devem ser as coisas, e precisamos entender: nós não temos o controle de tudo, nós não podemos controlar todas as coisas, e muitas vezes queremos tomar o controle de Deus e assumir. A gente pode até pedir: Senhor, me dê o controle da minha vida, que agora vai ser do meu jeito, e Deus pode até dar, mas aí nós vamos nos arrepender, porque nós não sabemos o que é bom para nós. O salmista diz que antes que a nossa língua possa falar, Deus já conhece tudo o que a gente vai dizer. Deus sabe de todas as coisas que precisamos. Os fios de cabelo da nossa cabeça são contados por Deus. Então, deixa Deus ter o controle de tudo. Acolher, saber esperar, saber aceitar o tempo de Deus, o tempo do milagre, o tempo de contemplar a sua glória. O que precisamos? Ser amigos dele.
estar perto deles, para que assim, sendo amigos, possamos crescer nesta intimidade, ouvindo este convite que Marta fez a Maria e que o Senhor faz a cada um de nós hoje. Vimos tão delicado como diz, que Marta entrou e disse a Maria: o Mestre está aí e te chama. O Mestre está aqui e chama cada um de nós a fazermos uma experiência com Ele. Esta frase está lá na capela do Santíssimo da Catedral, em latim: Magister adest et vocare. O Mestre está aqui e te chama. O Senhor está aqui na Eucaristia e te chama a participar da vida dEle, a ser um com Ele. Então, confie na sua oração. Se você já pediu, se você já chamou o Senhor, venha logo, Senhor, porque já está doente, porque eu estou enfermo. Mas, Senhor, já faz 4 dias, não adianta mais nada. Deixa o controle de Deus. É Ele que manda, é Ele que sabe de todas as coisas. Havia um camponês que tinha um cavalo muito bonito, muito vistoso, de grande porte, admirado por toda a vizinhança da aldeia. E certa vez esse camponês acordou e, quando foi cuidar do cavalo, percebeu que o cavalo tinha fugido. E aí então os vizinhos ficam sabendo que o cavalo fugiu, vão até a casa do camponês. Nossa, estamos sabendo aí dessa tragédia, seu cavalo fugiu, né? Que coisa triste, que coisa ruim. E o camponês respondeu: coisa ruim, coisa boa, quem sabe é Deus. Eles se surpreenderam, que o rapaz estava muito tranquilo, e então foram embora. No dia seguinte, o cavalo voltou por conta própria e voltou acompanhado de uma égua. E aí os vizinhos, ao verem aquilo, foram lá dizer: olha, que bom, hein? O cavalo voltou, ainda trouxe uma égua. Você é um homem de sorte, que coisa boa. E o rapaz respondeu: coisa boa, coisa ruim, quem sabe é Deus. No dia seguinte, o filho desse senhor resolveu domar aquela égua. E era uma égua muito braba, que acabou derrubando o filho dele e quebrou a perna. E aí lá vai os vizinhos: nossa, que tragédia. Por que esse cavalo voltou? Era melhor não ter voltado, né? E agora o seu filho está aí com a perna quebrada. Que coisa ruim. E o camponês diz: coisa ruim, coisa boa, quem sabe é Deus. Passado alguns dias, aquela aldeia que pertencia àquela região, àquele país, declara guerra ao país vizinho. E o exército passa então nesta aldeia, recrutando e chamando todos os jovens, todos os rapazes para ir para a guerra. E chega na casa daquele senhor, o seu filho está com a perna quebrada, não vai para a guerra. E lá vem os vizinhos: nossa, que homem de sorte. Os nossos filhos todos foram levados, e o seu aí, porque está com a perna quebrada, não vai para a guerra, correndo o risco de não voltar mais, de ser morto. Que coisa boa, né? E ele diz: coisa boa, coisa ruim, quem sabe é Deus. Quem sabe da sua vida é Deus. Então pare de reclamar, pare de dizer ao Senhor que se Ele estivesse aqui não teria acontecido. Porque eu não tenho esse emprego, porque eu pedi isso, porque eu pedi aquilo, o Senhor não me deu. Mas Ele já curou o cego e não consegue ressuscitar esse homem. Deixa Deus ser Deus. O controle é dEle e Ele sabe o que é melhor para cada um de nós, porque Jesus não está preocupado em satisfazer as nossas vontades materiais, as nossas vontades desta vida perecível. O que Ele quer nos dar verdadeiramente é a vida eterna, é a comunhão com Ele, o seu corpo ressuscitado, do qual nós, aqui já nesta vida, fazemos parte e entramos em comunhão. Por isso, assim, peçamos a Ele a graça, nesta última semana completa da Quaresma, de nos unirmos à sua paixão, de nos unirmos ao seu amor. O amor pelos seus amigos, o amor que traz a vida. Pelo amor, Jesus trouxe a vida a Lázaro, que também o seu amor traga a vida ao nosso coração. Transforme o que está enfermo em nós, nas nossas relações com Ele, na nossa caminhada, na firmeza do seu amor, e assim possamos experimentar
a plenitude desta vida que de modo parcial na Eucaristia vivemos aqui, mas que desejamos de modo pleno participar no céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.